Glória a Deus. Obrigado, irmão. Você que está em casa, nos acompanhando com esse culto, essa transmissão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a sua família nesta noite. A presença de Deus é real neste lugar, nessa noite, amém? Eu estou vindo de um início de semana cheio de muita graça. E aprove o Senhor nessa noite preparar-nos para nos trazer a mensagem do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa, se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Diz a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de arrancar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém, amados? Vamos fechar os nossos olhos. Sei que a irmã já ministrou uma oração aqui abençoada, mas dentro dessa palavra, amados, vamos orar. Se você puder curvar a sua cabeça, você que está em casa, nos acompanhar nessa oração. Deus tem preparado uma palavra para nós nessa noite. Deus já está aqui. Eu já estou sentindo a presença de Deus desde quando esse culto já se iniciou. Eu já estou sentindo a presença de Deus. E Ele está aqui. E Ele quer continuar falando conosco. Agora Ele quer ministrar a sua palavra na nossa vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida. E nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Porque aprove o Senhor preparar esse tempo para ministrarmos a Tua palavra. Teus filhos estão aqui, a Tua igreja está aqui, esses que nos acompanham em casa, Senhor, por essa live, Senhor, estão aguardando da parte do Senhor uma palavra, porque só Tu tens palavra de vida eterna, só o Senhor tem a palavra que pode mudar a nossa vida, a nossa história, transformar situações, mudar situações, Senhor, e glorificar o Teu nome. Então nesta noite, nós queremos amarrar o valente, o inimigo das nossas almas, que quer roubar a semente da Tua palavra. Nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda e qualquer tentativa dele, Senhor, de roubar a semente da Tua palavra, que já está sendo lançada a partir da leitura bíblica nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Esses que estão em casa nos acompanhando por essa live, Senhor, que eles sejam edificados pela Tua palavra também. Nós te pedimos nesta noite, guarda este lugar, guarda esta casa de oração nesta noite, acampa Teus anjos neste lugar, Senhor, ministra Espírito Santo em
cada vida, em cada lar, em cada família representada aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor preparou esse tempo, o Senhor preparou esta noite de quinta-feira, para nós glorificarmos o Teu nome, e aprender da Sua palavra, e sermos edificados por ela. Então, Senhor, nesta noite, nós queremos aplaudir o Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Você não entendeu ainda? Nós queremos aplaudir o Senhor, nós queremos glorificar o Seu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, verdadeiro, o Deus que está conosco neste lugar. Nós estamos reunidos no Seu nome, e o Senhor está aqui conosco, o Senhor está conosco, amém? Glória a Deus. Podemos assentar, amados? Deus me deu esse tema nesta noite, e é justamente o capítulo 3, os primeiros versos que nós lemos, do 1 ao 8, o Senhor colocou esse tema no meu coração, sobre tempo determinado, amados. O que é tempo determinado? O que significa tempo determinado? É um tempo certo para que as coisas possam ocorrer. Geralmente quando a gente fala de tempo, geralmente já vem à nossa mente sobre clima, sobre estações do ano, sobre horas do dia, da semana, mês e ano. Mas o tempo que eu quero ministrar nessa noite com vocês é sobre o tempo determinado, tempo preparado por Deus para que as coisas possam acontecer. E a palavra que nós lemos diz assim no primeiro verso: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então eu quero compartilhar nessa noite sobre tempo determinado. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. E Deus, como Ele é o dono do tempo, como Ele tem o poder e o domínio sobre o tempo, e Ele vai usar esse tempo como uma ferramenta para traçar seus planos e cumprir suas promessas em nossas vidas. A Bíblia fala sobre José. A Bíblia diz que José, certa feita, a Bíblia diz que ele era um filho mais amado que Jacó tinha, porque ele era o filho da sua velhice. E a Bíblia diz que o Jacó, uma certa feita, muito feliz com a obediência de José, ele faz uma túnica colorida para ele. E aquilo vai provocar inveja, aquilo vai aborrecer os seus 11 irmãos. E a Bíblia diz que um determinado dia José tem um sonho, que ele estava no campo com seus irmãos atando feixes de trigo, e o feixe dele se levantava, e os dos seus irmãos faziam volta, em volta do seu feixe, e se curvava para ele, e ele compartilha esse sonho com seus irmãos, e os seus irmãos ficam irados, ficam aborrecidos. Dali mais um tempo ele tem um outro sonho. Ele sonha que o sol, a lua e as estrelas se curvam diante dele. E ele compartilha esse sonho para toda a sua família. E Jacó até o repreende, mas a Bíblia diz que ele guarda no seu coração. E aquilo ali foi um motivo para que os seus irmãos tramassem contra ele. Os seus irmãos ficaram tão irados, com tanta inveja de José. Uma inveja já pelo fato dele ser mais apreciado pelo pai do que eles. Com certeza ele era mais obediente. E o fato dele compartilhar esses dois sonhos. Porque eles entenderam que José estava dizendo, pelos sonhos, pela interpretação dos sonhos, que ele ia reinar sobre os seus irmãos e sobre os seus pais. E aquilo provocou inveja, e os seus irmãos tramaram a morte de José. E uma certa feita Jacó manda ele ir lá no campo onde seus irmãos estavam. E de longe, quando ele vai chegando, seus irmãos, que já estavam ali, o relacionamento estava muito, com muita dificuldade, muito estremecido por essas circunstâncias. Eles nem conseguiam desenvolver um diálogo pacífico com José. E quando ele está vindo, seus irmãos dizem assim: lá vem o sonhador. Vamos ver se realmente esse sonho vai se tornar realidade.
E eles tramam matar José. Mas um dos seus irmãos, chamado Rúben, diz: não faça isso, lança ele no poço, porque ele tinha a intenção de depois voltar e tirar José do poço. Mas a Bíblia diz que eles lançam José no poço. E logo após está passando uma caravana de comerciantes midianitas que está indo para o Egito. E essa caravana, eles vendem José para essa caravana de midianitas que estão indo em direção ao Egito fazer comércio por 20 moedas de prata. E José vai, o sonhador vai, o sonho vai. E quem sabe eles ficaram no seu coração: quero ver o seu sonho agora se tornar realidade. Quero ver você reinar sobre nós agora. Vai ser escravo lá no Egito, vai ser mercadoria lá no Egito. E realmente, ele chegou no Egito, ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, ele se destacou como servo. Ali na casa de Potifar, o inimigo tramou contra ele, usando a mulher de Potifar, que colocou os olhos nele, tentou seduzir ele. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Ele ficou fiel a Deus. Ele tinha algo de Deus no seu coração, como eu e você tem algo de Deus para as nossas vidas, amém? Eu tenho certeza que você tem algo de Deus no seu coração. Você tem uma palavra de Deus no seu coração. Você tem um sonho de Deus para a sua vida. E José tinha. E José não se deitou com aquela mulher, mas aquilo custou um preço alto. Ele foi para a prisão. Ele foi para a prisão acusado pela mulher de Potifar. Ele perdeu aquele lugar que ele tinha na casa de Potifar, todo aquele conforto, aquele destaque. Ele vai para a prisão. E a Bíblia diz que lá na prisão, ele se destaca. Ele se destaca tanto pelo seu comportamento, que o carcereiro convida ele para trabalhar junto com ele. E ele está ali. E um certo dia, um copeiro e um padeiro é lançado na prisão. E passa um tempo. Esses dois têm um sonho, eles ficam incomodados com esse sonho, e José interpreta os sonhos, e aquele sonho se cumpre. Um volta para ser copeiro do rei no palácio, o outro sai para ser morto. Mas diz que aquele que foi para o palácio, ele foi com uma promessa que ia se lembrar de José. E o tempo estava passando, amados. O tempo estava indo, os dias estavam passando, as semanas estavam passando, os meses estavam passando, os anos estavam passando. Como está passando os dias? Nossos dias estão passando, nossas semanas estão passando, nossos meses estão se passando. Nós já estamos no mês de agosto e o tempo está passando. E Deus, diz a palavra, dá um sonho para Faraó. E ele convoca todos os magos e ninguém consegue interpretar o sonho. E aquele copeiro que servia a ele, que colocava o vinho na taça de Faraó, lembrou-se. Deus fez o lembrá-lo. Eu sei de um moço que interpretou meu sonho lá no cárcere. De repente você pode mandar chamar ele, e ele pode interpretar o teu sonho. E José chega, é chamado, é vestido para se apresentar diante de Faraó, e ele vai para o palácio, e ele interpreta o sonho. E Faraó ficou maravilhado, porque ele falou: esse homem, ele tem o Espírito de Deus. Quem que eu posso colocar para governar o Egito com tanta sabedoria, a não ser esse homem? E exatamente foi o que aconteceu, amados. Olha o sonho, olha o trigo em pé e os outros feixes em volta se curvando, olha o sol e as estrelas. Você vai entender o que Deus quer falar com você nessa noite. E a Bíblia diz que José interpreta esse sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas gordas, das espigas magras. 7 anos de abundância no Egito, 7 anos de escassez no Egito. E ele fala: você vai ter que aproveitar esse tempo, e nós vamos ter que acumular cereais em todo o celeiro do Egito, porque vai vir uma fome sobre a terra. E nós temos que estar preparados, porque se nós não estivermos preparados, vai morrer todo mundo de fome. O Egito vai deixar de ser uma potência, as nações em volta vão perecer também. E a Bíblia diz que Deus manda então esses 7 anos de abundância, de fartura, mas também depois desses 7 anos chega o tempo de seca, de escassez. E a seca não foi só no Egito, a escassez não foi só no Egito, foi para todos os lados.
E a Bíblia diz que uma certa feita Jacó manda seus filhos descer para o Egito, buscar trigo, buscar alimento, buscar cereal. E eles vão bater na porta de quem? Eles vão ter com quem? Com José. Eles vão ter com José. E José ali, passado algumas duas experiências com eles, ele se revela a eles que ele era o seu irmão. E ele diz para eles: o mal que vocês intentavam contra mim, Deus fez ser bem, para preservar a mim e a vocês. E dali ele manda trazer seu pai e a sua família para o Egito. E Faraó dá um lugar próspero, onde tinha terras férteis para eles estarem, morando ali com a sua família. José realmente se tornou aquilo que os sonhos dele estavam dizendo. Aquele sonho era profético. Deus usou o tempo para traçar aquele sonho. Deus estava traçando propósitos. José não perdeu o foco por causa daqueles sonhos, amados. Não perdeu o foco por causa daqueles sonhos. Ele lembrava daqueles sonhos. Não, Deus me deu um sonho. Eu vi o sonho, é claro. E eu tenho certeza que foi Deus. E aquele sonho traçou os propósitos de Deus na vida de José, para que as promessas de Deus se cumprissem na nossa vida. Aonde eu estou querendo chegar com isso nessa noite? Meus amados, Deus está usando esse tempo de pandemia, esse tempo de crise financeira, porque Ele quer moldar o nosso caráter nesse tempo, a semelhança do caráter de Cristo. Essa crise, esse tempo que nós estamos vivendo, Deus está traçando os seus propósitos. Deus está traçando os seus propósitos. E Deus está não só moldando o caráter de Cristo em nós, mas Ele está nos preparando. Ele está nos equipando como cristãos, como igreja. E eu quero ser sincero, eu estou muito melhor, a minha vida com Deus está muito melhor agora do que antes dessa pandemia. O meu relacionamento com Deus está muito mais íntimo agora do que antes. Eu estou entendendo esse tempo. Eu estou entendendo que esse tempo, e Deus quer que você entenda nessa noite, e aceite nessa noite, que esse tempo Deus está moldando o teu caráter como cristão. Deus está forjando o caráter de Cristo na sua vida. Deus está te preparando. Deus está me preparando. Deus está preparando a igreja de Cristo. Aleluia. Porque Deus quer nos usar, amados. Deus quer nos usar. Mas antes de Deus nos usar nesse tempo agora, Deus tem que nos moldar. Deus tem que nos preparar. E Deus, depois de nos preparar, como Ele fez com José, Ele fez isso, Ele foi moldando José. Naquele período de 13 anos ali, dos 17 até os 30 anos, ele chegar como governador do Egito, Deus foi moldando o caráter dele. Deus foi preparando ele ali dentro da casa de Potifar, ali no cárcere. Deus foi preparando ele para algo muito maior. Porque quando Deus fosse confiar o governo do Egito nas mãos dele, ele estava preparado. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa noite? Deus quer nos usar eu, usar você, usar a igreja, porque a terra precisa de alimento, a terra precisa de pão, a terra está com fome, a terra está faminta, e nós temos o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, Deus está fazendo isso conosco nesse tempo. Deus falava muito comigo sobre essa experiência de José. Eu estou fazendo exatamente isso com a igreja. Eu estou moldando a igreja, eu estou preparando a igreja, porque eu quero usar a igreja nessa última hora. É a última hora, irmãos, é a última hora da igreja, e só a igreja vai ter pão, só a igreja vai ter pão vivo que desceu do céu, só a igreja vai ter a palavra, porque os famintos virão.
E nós vamos ter alimento, como José tinha. Nós vamos ter alimento no celeiro. Nosso celeiro vai estar cheio. Nós vamos ter pão vivo. Nós vamos ter palavra viva. Nós vamos ter alimento para os famintos. Não é hora de buscar carro, não é hora de buscar casa, não é hora de buscar isso, buscar aquilo dessa terra. É hora de buscar Deus, é hora de se encher de Deus, é hora de ter sede de Deus. Aleluia! É hora de buscar o Espírito de Deus, a graça de Cristo sobre a nossa vida. Porque há um tempo determinado. Deus determinou esse tempo. Deus pegou todo mundo. Não escapa ninguém. E Ele quer moldar. E eu acho melhor você deixar Ele te moldar. Entenda nessa noite que Deus quer falar. Você está aqui nessa noite, você precisa de uma bênção? Eu também preciso. Você precisa de um milagre? Eu também preciso. Mas vamos fazer o melhor. Vamos estar junto com aquele que tem a bênção, tem o milagre, tem a cura, tem a libertação, tem vida eterna, tem tudo o que nós precisamos. E vamos nos envolver com Ele. Vamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. O mundo está sendo chacoalhado, as nações estão sendo abaladas. Jesus está voltando. Cristo vem nos buscar. É a última hora. Não cria expectativas fora de Deus. Vamos ficar que nem José, focado em Deus, focado na palavra de Deus, que é profética, que é viva, que é eficaz. Eu fui orar domingo à noite, uma simples oração, antes de dormir. Eu esqueci que no outro dia eu tinha que levantar cedo. Tanto que eu me derramei, tanto que a presença de Deus veio na minha vida. Tanto que a presença de Deus veio na minha vida. Ali eu chorei, ali eu orei, ali. E eu falei, Deus, eu preciso é disso. Eu preciso é disso. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. É disso. De Deus. Ter fome de Deus. Ter sede de Deus. Porque nós estamos na última hora. Se nós formos olhar para a palavra, nós vamos ver os sinais da volta de Jesus se cumprindo. E o Senhor preparando esse tempo para moldar em nós o caráter de Cristo, para nós nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Nos preparar, amados, olha o privilégio, nos preparar para algo tremendo. Você sabe que eu comecei a orar? Vem na minha mente, eu falei, Senhor, nós estamos precisando de um reavivamento. Nós estamos precisando de um reavivamento. E ele vai começar, sabe como, meus amados? Quando nós colocarmos o nosso joelho no chão, lá na nossa casa. Quando nós tivermos sede, sabe do que? Não é de um carro novo, não é de um carro melhor, não é de um melhor salário, não é de uma melhor roupa, de uma melhor estabilidade nesse mundo, não. É quando nós tivermos sede de Deus, da presença de Deus. A presença de Deus ser a melhor coisa, a maior coisa que nós possamos almejar. Porque eu tenho certeza que antes da volta de Cristo, Deus vai fazer brotar um reavivamento nessa terra. E Deus quer que nós estejamos preparados para esse tempo. Porque Deus quer me usar. Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós. Conforme a medida de Cristo, conforme a medida do Espírito, Ele quer usar cada um de nós, irmãos. Ele quer usar a igreja. Só a igreja tem palavra de vida eterna. Só a igreja de Cristo tem uma esperança viva. Só a igreja de Cristo sabe para onde ela está indo, para onde ela está sendo conduzida. Há um tempo. O tempo agora é de buscar Deus. O tempo agora é de se encher do Espírito. O tempo agora é deixar o Senhor, vamos melhorar mais ainda. Vamos ler mais a palavra. Vamos orar mais. Vamos estabelecer um dia de jejum na semana. E não é por coisas não, é para ter Deus, para ter o Espírito de Deus na nossa vida, para ter o fruto do Espírito na nossa vida.
para sermos usados para a glória de Deus. Aleluia. Porque a última hora está aí. José, quando os irmãos dele bateram lá na porta dele, o celeiro dele estava cheio, o celeiro dele estava abarrotado, estava transbordando e trazendo para as coisas espirituais. Pessoas vão bater na tua porta, pessoas vão chegar até você, e Deus quer, Deus almeja que o teu celeiro esteja cheio, transbordando. É alimento que você precisa, é de uma palavra que você precisa, é de uma oração que você precisa, é de um conselho que você precisa. Eu tenho, porque eu estou cheio. O celeiro aqui está transbordando de Deus, está transbordando do Espírito Santo. É uma oração, eu vou impor minhas mãos, e pelas minhas mãos você vai ser curado, pelas minhas mãos você vai ser liberto. Não vai precisar de jogar tudo para a liderança, empurrar tudo para a liderança. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Você pode glorificar o Senhor Jesus? Você pode aplaudir Ele? Glória ao teu nome, Senhor. Você que está em casa nos acompanhando por essa live, a mesma palavra que está sendo ministrada aqui serve para você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Outra coisa sobre o tempo determinado, meus amados, é que o tempo determinado por Deus, as coisas simplesmente acontecem com perfeição. No tempo determinado por Deus, na vida de José, de colocar ele como governador do Egito, simplesmente o copeiro lembrou dele. Simplesmente lembrou dele. Então o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, que o tempo de Deus, as coisas no tempo determinado por Deus, elas simplesmente acontecem. Não tem diabo para impedir, não tem inferno para impedir, não tem homem para impedir, não tem ninguém para impedir. Quando nós entendemos isso, esperamos, descansamos, aguardamos do tempo de Deus, no tempo de Deus simplesmente as coisas vão acontecer. A ressurreição de Lázaro, foram até Jesus para ele ir, porque o amigo dele estava enfermo, e a Bíblia diz que ele ainda ficou mais 2 dias lá. E quando ele chega até Betânia, a Bíblia diz, as irmãs vão receber o Senhor, e falam, as duas falam, usam o mesmo discurso: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. E Jesus chega no 4º dia, que o irmão dela teria morrido. E você sabe por que ele chegou no 4º dia? Porque era o tempo determinado, era a hora certa. Porque se ele chegasse antes, irmãos, as pessoas que estavam ali, os judeus, eles não iam crer que aquilo era um milagre. O Senhor não ia ser glorificado, porque havia no meio deles uma crença, que quando uma pessoa morria, até o 3º dia, a alma da pessoa ficava ali, vagando. E a alma poderia voltar e a pessoa poderia ressuscitar. E Jesus chega exatamente ao 4º dia, onde as expectativas, as crenças enganosas e falsas tinham caído por terra. Aí Jesus chega lá no 4º dia, onde ele está. Manda tirar a pedra. Mas Senhor, cheira mal, já é 4 dias, não importa. Manda tirar a pedra. Manda remover. Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Lázaro ficou lá, na tumba, no sepulcro. A Bíblia diz que ele veio. A Bíblia diz que ele se desatou. A Bíblia diz que ele ressuscitou, porque era o tempo determinado por Deus. E o Senhor está falando aqui nessa noite: no meu tempo determinado, filho meu, filha minha, amado meu, amada minha, as coisas simplesmente irão acontecer. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui em casa, você que está em casa, quem sabe você está esperando uma promessa de Deus, um sonho que Deus te deu um sonho profético, Deus fez uma promessa. Deus falou para você,
Aguenta mais um pouco. Tenha fé. Espera, descansa. Como diz no Salmo 37, espera no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Deus está falando nessa noite. Não chegou ainda, meu amado. Mas Deus te prometeu. Deus falou. Deus te deu o sonho profético. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Eu e a minha esposa. E a promessa se cumpriu justamente num tempo que, se nós olhássemos para a nossa situação, ela não se cumpriria, mas o justo vive pela fé. Quando eu estou noivo com a Marlene, eu recebi uma palavra profética: eu vou dar uma casa própria para vocês. Casamos, eu vou dar uma casa própria para vocês. Estou almoçando um dia com uma família muito querida, amigos meus, e o missionário que estava lá, amigo deles, queria me conhecer e foi embora, e fiquei triste. Falei, meu Deus, não deu para conhecer o missionário, o horário de almoço não bateu, estava na rua trabalhando. Mas daí o pessoal da casa diz assim, a dona da casa diz assim: irmã Celso, mas o irmão foi embora, nós oramos por você, só que ele deixou uma palavra para você. Salmo 23. Eu já comecei a chorar, porque Deus falava muito comigo no Salmo 23. E ele mandou dizer para você assim, que Deus te fez uma promessa de uma casa própria. E Ele vai te dar a tua casa própria, documentada. Terceira pessoa. Passou-se mais uns anos. Estou eu um dia trabalhando numa loja com um amigo meu, ali na Pedro Táxi. E ele falou: Celso, vai vir uma irmã da minha igreja, nós vamos começar um propósito aqui de 7 semanas. Fica para a oração. Eu disse: irmão, eu não posso, porque eu acabei de mudar e eu tenho que ajudar a Marlene a arrumar as coisas. Agora que nós estamos chegando no trabalho, vamos arrumar tudo. E ele insistiu comigo e falou: não, eu te levo, pode ficar. Nós estamos lá ali, eu sentei, abaixei minha cabeça. A missionária veio até mim e falou assim: o que eu te prometi não foi essa casa, que você está preocupado em arrumar ela. O que eu te prometi é a casa própria. Nós estávamos em maio e Deus falou assim: antes de terminar esse ano, eu estou te colocando dentro da tua casa própria. E a tua família vai glorificar o meu nome. E eu falei: amém. Fui para casa. Irmãos, passou-se um mês dentro daquela casa que nós mudamos. A situação mudou. O padrasto da Marlene faleceu. Ela era herdeira. E por essa herança, Deus nos deu a casa própria, como Ele falou, como Ele prometeu. Deus te prometeu algo. Deus cumpriu na minha vida. Eu esperei. Deus falou que ia ser aquele ano. Eu não olhei para a minha situação financeira, porque ela estava precária. Mas Deus falou: esse ano eu te coloco dentro da tua casa própria, documentada, imobiliada, e a tua família vai entrar dentro da tua casa e vai glorificar o meu nome. O dia que a minha mãe entrou dentro da minha casa, ela só falava glória a Deus, glória a Deus, glória. Ela entrava na cozinha, ela glória a Deus. Ela ia na edícula, glória a Deus. Ela ia nos quartos, glória a Deus. Ela ia nos banheiros, glória a Deus. Ela ia na sala, glória a Deus. Ela andava por tudo e ela glorificava o nome do Senhor, porque Deus é fiel, mas só que Ele cumpre no seu tempo, amados. Se Ele falou que vai ser esse ano, vai ser esse ano. Se Ele falou espera, não deu data, não deu tempo determinado, espera no Senhor, porque no tempo de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida, com perfeição. Deus está falando aqui nessa noite, vai ser perfeito, ninguém vai impedir, porque Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele cumpriu na vida de José. Ele desceu lá para Betânia e ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, porque Ele falou para os seus discípulos: o meu amigo Lázaro não está morto, ele dorme. E Ele acordou Lázaro daquele sono. Glória a Deus. Para concluir sobre tempo determinado, glória a Deus, aleluia. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite: em algumas vezes o tempo de Deus, meus amados, ele vai conflitar com os nossos propósitos, com os nossos planos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo prepara a segunda viagem missionária
pega Silas, pega Timóteo, tanto outro, Lucas, e vão fazer a segunda viagem missionária. E vai aqui, vai ali, vai acolá, e agora nós vamos para a Ásia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impede. Você não vai para a Ásia. E ele fica temeroso. Poxa, nosso plano agora é ir para a Ásia. Como que vai ficar agora? E a Bíblia diz que à noite lá em Trode, ele tem um sonho, ou ele tem uma visão, só sei que ele vê um macedônio, numa visão dizendo para ele assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. O tempo de Deus ali não era com a Ásia, era com a Macedônia. Então, meus amados, muitas vezes o tempo de Deus vai conflitar com os nossos propósitos, com os nossos planos. Quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, Deus chama Jeremias, e o que acontece? Deus fala: Jeremias, eu estou te chamando, eu estou te constituindo como profeta, eu te conheço desde o ventre, antes de você nasceste, antes de você fosse formado, eu te conheci, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Jeremias: Deus, eu sou uma criança. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Eu sou imaturo, eu sou inexperiente, Senhor. Conflitou. Mas o tempo de Deus era aquele. Era com o experiente. Era com a criança, que se dizia criança. E o Senhor falou assim para ele: não se preocupe, Jeremias, eu coloco as minhas palavras na sua boca. Não temas diante dele, porque eu sou contigo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Por onde quer que tu andares. E olha o ministério de Jeremias. Sabe, Jeremias é um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo. Aleluia. Muitas vezes vai acontecer isso, amados. Eu lembro da gravidez da minha esposa. Era um momento que nós não estava preparado. Era um momento que a gente não queria. Mas Deus falou: vai ser esse tempo. Vai ser esse tempo. E um dia eu tive que sentar com a minha filha. Eu tive que sentar com meu filho. Sabe aquele tempo de você colocar a tua casa em ordem e dizer para eles assim: ó, vocês nos perdoem, porque nós somos egoístas. Nós queríamos do nosso jeito e no nosso tempo. Mas Deus queria do jeito dele e no tempo dele. Porque, meus amados, os nossos planos podem até ser bons. Pode ser bom. Os nossos planos podem ser bons. Não é errado nós fazermos planos. Não é errado nós determinarmos data, período. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito disse para mim, o Espírito de Deus diz para mim: os nossos planos podem ser bons, mas os de Deus é perfeito. Agora a pergunta que eu faço: qual que nós vamos escolher? Jeremias entendeu que o tempo de Deus era aquele. Tá bom, Senhor. Então, se o Senhor vai colocar as palavras na minha boca, se o Senhor vai diante de mim, se o Senhor vai pelejar por mim, estou aqui. Eu estou trabalhando aqui no bairro e eu recebo uma proposta de trabalho lá para o centro e eu não queria ir. E a pessoa ficou insistindo comigo, porque eu estava numa zona de conforto 3 quadras da minha casa e eu não estava ganhando mal na época. E eu não queria ir. E quando eu levei o currículo para deixar a pessoa, sabe, para não me incomodar mais, no outro dia me chama para uma entrevista e eu vou. Mas eu vou sem vontade de ir. E eu vou na entrevista, volto para minha casa. No outro dia me liga: você passou na entrevista, vem aqui. E eu volto lá. Quando eu volto lá, eu faço o quê? Eu falo assim, eu faço uma observação. Eu digo assim: eu não posso sair do trabalho que eu estou, porque quando eu precisei, foram eles que me abriram as portas. É injusto eu sair dessa maneira. Vocês têm que me dar no mínimo uma semana para eles colocar outra pessoa no meu lugar. E o pessoal do RH disse para mim assim: tudo bem, a gente aceita. E eu achei aquilo estranho. E quando eu estou saindo, o pessoal da pizzaria começa a fazer um choreiro, sabe? Dizer: Celso, mas você está nos deixando, você tem que ir mesmo? Eu falei: eu tenho que ir.
Mas se você não gostar, pode voltar que as portas estão abertas para você. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida ali com eles. E eu vou para esse trabalho onde eu estou hoje, nessa farmácia onde eu estou hoje. E quando eu chego lá, na primeira semana que eu chego lá, olha como Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso, o propósito de Deus é diferente do nosso, tudo acontece com perfeição. Eu estou chegando lá e eu conheci um moço. E eu comentei com a minha esposa, eu conheci um moço tão legal lá, assim, eu não conhecia ninguém quase também, e o moço conversou comigo, nós começamos a conversar, e eu falei, achei ele tão legal, só que eu senti uma coisa, Marlene, Deus tem algo na vida daquele moço. E eu senti muito forte de dar uma Bíblia para aquele moço. E ela falou, então já, vamos comprar a Bíblia, vamos fazer a dedicatória e vamos levar para o moço. E eu levo essa dedicatória, a Bíblia, a dedicatória, mostrar aqui a Bíblia para você. Dali, menos de uma semana o moço sai da empresa. E o Espírito Santo faz eu assumir um compromisso de oração, de intercessão para aquele moço. E eu fiquei 1 ano intercedendo para aquele moço, mandando mensagem no WhatsApp para aquele moço, e aquele moço não me respondeu. Mas depois de 1 ano, aquele moço me responde, dizendo, muito obrigado pela Bíblia, porque ela é minha companheira, eu leio ela todos os dias. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelas palavras que você me deu, porque tal dia eu estou descendo as águas do batismo. Por causa de uma alma, irmãos, por causa de uma alma, vale mais uma alma que o mundo inteiro, e eu com vontade de ficar na minha zona de conforto, e Deus me empurrando para o propósito dEle, no tempo dEle, e eu estou lá há mais de 6 anos, e um dia esse moço, depois de tudo isso, ele convida, eu e a minha família para o aniversário dele, que coisa tremenda, nós saímos de lá maravilhados, com a recepção da família, o que aconteceu lá. E eu disse para ele, teu irmão tem sede de Deus, invista no teu irmão. E ele investiu em oração, levando a palavra para o irmão. O irmão e a família estão na igreja. O irmão é músico, está servindo a Deus. E o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. E eu vou encerrar. Glória a Deus. Aleluia. E a pergunta que não quer se calar nessa noite é essa, meus amados. Que tempo que nós vamos escolher? Se há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, que tempo que nós vamos escolher? Viver nesse tempo, o nosso ou de Deus? Nós vamos deixar Deus nos moldar? Moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo? Tem coisas que Deus vai precisar arrancar de nós. Tem concertos que nós vamos ter que fazer com Deus lá no joelho. Vai ter que ter mudança de hábito, de atitude. Para nós nos prepararmos, nós vamos ter que ir para a Bíblia, começar a ler a palavra. Nós vamos ter que ir para a oração, entrar lá no nosso quarto, quem sabe com a esposa, com o marido, ou você mesmo. Perseverar na oração. Estabelecer um dia de jejum na semana. Porque Deus está preparando um tempo, nesse tempo, para usar a sua igreja, porque é a última hora, e o que está em jogo são as almas, não é carro, não é casa, não é bolsa de valor, não é ouro, não é prata, são as vidas que Jesus investiu nelas, que pagou o preço, e morreu por elas na cruz do Calvário. Entra pelo tempo de Deus, espere o tempo de Deus, porque as coisas vão acontecer com perfeição na sua vida. De repente, vai vir bênção até além, até além, até além. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos nos colocar de pé. Você que está em casa, que tempo você vai escolher viver? O seu tempo, o seu mundinho, ou o tempo de Deus? Ou o reino de Deus? As Escrituras dizem assim, o Senhor Jesus dizendo, o reino de Deus é chegado até vós. Invista no reino de Deus, deseje o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir,
tudo será acrescentado. Nós temos que discernir. Jesus mesmo diz para nós discernirmos os tempos e as estações. Quando o tempo muda, muitos reconhecem a mudança climática, principalmente quem foi criado na lavoura, no campo. Vai chover essa semana, porque o vento mudou, porque o céu está diferente, porque a lua está diferente. Vai esfriar, vai fazer calor, vai chover. E o tempo que nós estamos vivendo agora, você está discernindo? Você está discernindo que esse tempo de pandemia, de crise financeira, é Deus nos preparando como Ele fez com José? Não é na zona de conforto, não é sentado no sofá vendo televisão, comendo pipoca. É muitas vezes chorando, é muitas vezes gemendo, é muitas vezes acordando na madrugada, é muitas vezes abrindo mão de uma refeição, de um alimento que você gosta, para buscar Deus. Nós não seremos envergonhados, nós não seremos confundidos, se nós discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero confessar para vocês, eu estou amando esse tempo. Eu estou amando esse tempo, no bom sentido, porque eu estou muito melhor agora do que antes. E eu quero, como a palavra diz, andar de fé em fé, de força em força e de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, semelhante a Cristo. E o Senhor está falando nesta noite, igreja de Cristo na terra, é as últimas horas, é os últimos tempos. Mas antes da igreja ser arrancada dessa terra, o Espírito de Deus não vai soprar, Ele já está soprando, Ele está moldando, Ele está preparando, porque vai chegar a hora dos famintos chegar até nós, e nós termos celeiro cheio, nós termos comida com abundância. Não é pão, como diz a palavra, não é fome de comida nem de bebida, mas é da palavra, fome de Deus, fome do Senhor, porque só nós temos a palavra de vida eterna, e ela vai fluir de nós como rios de águas vivas, como rios de águas vivas. O que está em jogo é as almas, o que está em jogo são as vidas, e Jesus pagou o preço, e Jesus comissionou, como foi pregado aqui esses dias atrás, semana passada, Ele comissionou a igreja para a grande comissão, e a hora da igreja está chegando, aleluia. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós nesta hora, nós queremos glorificar o Teu nome, porque a Tua palavra foi pregada. Senhor, o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, e o Senhor disse que ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz e ela prospera naquilo que ela é enviada. Então, Senhor, ela foi enviada nessa noite, e os que estão em casa nesta noite, Senhor, também ouviram a Tua palavra. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento, que essa palavra possa produzir frutos que glorificam o Teu nome. Senhor amado, molda mesmo a Tua igreja. Senhor amado, prepara mesmo a Tua igreja. Senhor, usa a Tua igreja para louvor e glória do Teu nome nessa última hora, como diz o apóstolo João. Filhinhos amados, é a última hora. Senhor Jesus, usa, Senhor, ó Deus amado, vai dando alimento, que os Teus filhos vão se alimentando com a Tua palavra, com o alimento do Senhor, com o poder de Deus, com a graça de Cristo, Senhor, porque pessoas vão chegar até nós, pessoas vão entrar dentro dessa casa de oração, ou em outras, Senhor, ó Deus amado, e ali vão buscar o alimento, ali vão buscar, Senhor, o alimento que sacia a fome, não de comida dessa terra, de bebida dessa terra, mas é da Tua palavra, é da Tua presença, porque a Tua presença tem tudo. Então, Senhor, que venha mais o Teu reino sobre a nossa vida, venha mais o Teu reino sobre a nossa vida, venha mais o Teu reino sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja, sobre a quarta igreja, Senhor, aqui, sobre esses que nos assistem, Senhor. Nós não temos dimensão aonde, Senhor, essa live vai chegar, mas nós pedimos, Senhor, como igreja aqui, que o Teu reino chegue até eles, para a glória e louvor do Teu santo nome. Senhor amado, nós vamos retornar para os nossos lares, esses amados que estão em sua casa. Deus amado, se há alguma enfermidade, alguma dor, algum problema,
problema. Senhor, dá a vitória, dá a solução. Entra com a tua providência, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, porque o Senhor é o dono do tempo, o dono de todas as riquezas, Senhor, e tudo, Senhor, pertence ao Senhor. Tudo pode o Senhor fazer na vida de cada um de nós. E abençoa os que estão nos seus lares, que nos acompanharam com essa transmissão, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, nós vamos retornar para a nossa casa. Leva-nos cheio da tua palavra, leva-nos cheio do teu Espírito Santo, para a glória, para o louvor do teu nome. Dá sede da tua palavra para nós, Senhor, dá fome da tua palavra para nós, Senhor, dá fome de oração para nós, dá fome, Senhor, de nós queremos consagrar um jejum, de abstermos do pão dessa terra para comer do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor. Deus amado e santo, abre a nossa boca para louvar o teu santo nome. E Deus de graça e poder, nós te adoramos nessa noite, por essa rica oportunidade, por estarmos aqui. Estende a sua mão, meus amados, nós já estamos encerrando. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e você que está em casa, e todos digam amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu estou pegando para pessoas aqui que você está numa peleja, e Deus manda te dizer, e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite, Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas, é preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. Em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.